Olá pessoal, boa noite. Todos me ouvem bem? Ok. Então estamos iniciando pontualmente às 19 horas mais um webinar da Claves Security, o webinar 22. Hoje nós vamos conversar sobre certificação CHFI, um tema que nós já abordamos tanto em outros webinars parcialmente, como também conversamos sobre isso nos podcasts, no SegInfoCast da Claves e do SegInfo. Hoje vai ser exclusivamente sobre o CHFI. A ideia é apresentar a certificação, a importância dessa certificação para a carreira de quem quer seguir na carreira de perito forense computacional, e também já começar a dar algumas dicas aí de como são as questões da prova de certificação, preparando também, claro, fazendo a propaganda aí do nosso próximo curso que inicia no próximo dia 28, de preparação para a certificação CHFI. Então eu sou o Ricardo Kleber e vamos iniciar então a partir de Natal, Rio Grande do Norte, Terra do Sol, chovendo, e com o apoio na monitoria hoje do Rafael Valfre e o suporte ainda do Marcelo Magina na Claves Rio. Estamos iniciando o nosso webinar 22, certificação CHFI. Vocês podem interagir comigo, tanto usando o chat aí no canto de baixo, como enviando questionamentos que a gente pode interagir, responder a vocês posteriormente para academia@claves.com.br. E qualquer pergunta ainda que fuja do escopo dessa palestra, mas que possa ser respondida pelos monitores da Claves, vocês fazem a pergunta no chat e a equipe de apoio, o Valfre e o Magina, respondem para vocês aí em tempo real, ok? A todos aqueles que verão esse webinar posteriormente, nós estamos gravando a partir do dia 20 de junho, sexta-feira. Estou recebendo a informação de que travou aí para o Leandro. Alguém mais tem problemas de transmissão? Ok. Leandro e aos demais, se alguém tiver algum problema, verifique aí ao lado do chat, tem um maisinho. Vocês podem clicar no maisinho e verifiquem a latência da comunicação de vocês, tá certo? Pode ser que a latência esteja aquém aí do necessário e vocês tenham problemas de transmissão. Se houver algum problema de fato na transmissão, tanto a minha para o sistema Treinaton, como a geração do screencast a partir da Claves, a monitoria me avisa aqui. Ok, está em Macapá, a internet aí é ruim. Joia, Leandro. Macapá, já dei cursos aí na QET Informática alguns anos atrás, uma cidade maravilhosa na beira do rio. Rameda, qual a faculdade que trata sobre isso no Pará, que tem como professores a galera do Serpa, turma? Não sei, Rameda, essa informação eu lhe confesso que não sei. Você pode enviar aí pra gente dar uma procurada. Ok, então vamos lá, que nosso tempo é bastante curto. Os webinars são bem práticos e diretos aí. Nós temos 1 hora para conversar e muita coisa para a gente falar sobre o CHFI, a certificação CHFI. Aos que não me conhecem, eu queria me apresentar. Eu sou o Ricardo Kleber, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, da área de segurança de redes, dando aulas de computação forense e segurança de redes para o curso de tecnologia em redes de computadores. Sou instrutor da Academia Claves, dando os cursos da trilha CHFI, análise forense, juntamente com o Rafael Soares. Sou professor de pós-graduações na área em diversas faculdades aí do país, ultimamente na UniRN, na UNP, Universidade de Potiguar, na Uninorte, no Acre, na Estácio Atual em Roraima, e em outras faculdades aí há um pouco mais de tempo atrás, como a UFRN, e como eu falava agora há pouco aí ao Leandro, alguns cursos também lá em Macapá.
Sou bacharel em Ciência da Computação, mestre em Engenharia Elétrica, estou finalizando no próximo ano meu doutorado em Computação, tudo na área de Segurança da Informação, onde eu atuo há 16 anos, desde quando fundei o Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança da UFRN, o NARIS, que tornou-se aí, teve projeção internacional como grupo de referência em investigação de crimes cibernéticos, inclusive se viu aí de apoio para a criação do grupo de resposta da UFRJ, o GRIS, que deu origem à Claves, que é hoje essa empresa que vocês conhecem aí. As certificações para ministrar esses cursos, eu precisei retirar as certificações CEH, a própria CHFI, que eu vou conversar com vocês sobre ela hoje, e recentemente tirei também a certificação CEI para ser um instrutor certificado da ICCONSIO e poder me preparar melhor para preparar vocês para a certificação ou para as certificações da ICCONSIO, principalmente CHFI, que tem sido o carro-chefe ou essa primeira grande trilha que eu tenho assumido na Claves. Tenho palestrado também na área de segurança da informação desde 98 em vários eventos nacionais. Se alguém tiver interesse aí em visualizar tanto os slides como os vídeos de palestras anteriores, ricardocleber.com/palestras, ok? Então, feitas as apresentações, eu já passo diretamente para algumas informações aí para a gente separar o CHFI, ou a preparação do CHFI, da trilha de análise forense da Claves. São duas coisas distintas e complementares. Tá? A Claves ela tem uma trilha de formação completa em forense computacional, são 80 horas com 4 cursos, estão aí na tela para vocês, análise forense computacional, análise forense em redes, que eu acabei uma turma há 2 semanas atrás, análise de malware em forense computacional e direito para peritos forenses, gestores, pentesters e administradores de redes. Essas 80 horas são bem hands-on, são bem mão na massa e eu aconselho bastante para quem, tanto para quem é da área há algum tempo para se reciclar ou se atualizar profissionalmente, como aqueles que estão iniciando para entender, compreender bem todo o processo de análise forense computacional. O CHFI é um capítulo à parte. Esse curso que nós vamos começar no dia 28, que nós vamos falar hoje, ele é uma preparação para essa certificação que, sem dúvida, é a principal certificação na área de forense computacional no mundo hoje. CHFI, certificação em forense computacional, ela é uma prova que abrange muita coisa, são praticamente aí tudo que a gente conhece de clássico e de atual na área de forense computacional. E nós vamos falar também daqui a pouco a quantidade de questões, são 150 questões e algumas particularidades da prova, mas o fato é que esse curso de preparação para o CHFI, um curso de 40 horas, ele é complementar a essa trilha da Claves de formação em forense computacional. Portanto, aqueles que desejam fazer os dois teriam aí uma preparação exaustiva de 120 horas, 80 da trilha da Claves, mais 40 da preparação para a certificação CHFI, estando com certeza muito bem preparados, tanto para o mercado como também para fazer a própria prova, a prova de certificação, finalizado essa preparação. Ok? Vamos separar um pouco aí o joio do trigo e um pouquinho o trigo do trigo diferente, né? Nós tivemos aí uma grande diversidade de áreas que surgiram naturalmente dentro da computação forense, que fez com que existissem trilhas específicas para determinadas funções. Eu fiz nesse desenho aí para vocês 2 caminhos bem distintos, embora eles abordem ou estejam dentro do conceito de hacker ético, que é a trilha mais ofensiva, segurança ofensiva, análise de vulnerabilidades, para quem vai fazer pentest, teste de intrusão, ou se preparar para trabalhar no exército cibernético, na cyberguerra. Geralmente essa trilha aí à esquerda, que está mais clara, ela é seguida por aqueles que buscam trabalhar no mercado de
pentest, de testes de invasão, análise de vulnerabilidade, e as certificações nessa área não são as que a gente vai falar aqui hoje. É a CEH, já foi objeto de outros webinars e podcasts, e quem quiser complementar o CEH, existe ainda a ECSA, são duas certificações da ICConscio, para que o aluno possa, de posse dessas duas certificações, chegar a pedir a certificação LPT, que é o Licensed Penetration Tester, que é a certificação máxima de teste de penetração da ICConscio. O que nós vamos falar aqui é do lado direito aí da área de investigação especializada, tá? Quando você tem o perfil de hacker ético, mas muito mais o perfil de investigação, seja para trabalhar, por exemplo, em resposta a incidentes de segurança, ou trabalhar em investigação especializada, ser um perito oficial ou um perito ad hoc, trabalhar no mercado de investigação de crimes de informática, é nessa trilha que segue o CHFI que nós vamos conversar hoje, ok? Então, respondendo a duas perguntas aqui do chat. O Sérgio Lima pergunta: tem a opção em português para certificação? Ainda não, Sérgio. A única certificação internacional que já tem a possibilidade de se fazer em português, inclusive isso é mérito da própria Claves, é a Security Plus, tá? Da CompTIA. A certificação Security Plus já pode ser feita em português, inclusive a preparação para ela utiliza como livro oficial o livro do Yuri Diógenes, que é o instrutor da Claves para os cursos da Security Plus, e a prova é toda feita em português. Para o CHFI, embora as aulas sejam em português, o instrutor converse em português, mas tanto os slides como a própria prova, as questões da prova e todo o material complementar, ele é ainda em inglês, tá, Sérgio? Então, mas está tendo uma negociação da Claves também com a ICConscio, e quem sabe aí no futuro próximo consigamos também traduzir a prova e consequentemente também o material, que isso facilita bastante para nós que falamos a língua portuguesa. Vamos lá, o Dan Rezende: essa certificação tem peso nos concursos da PF? Dan, a certificação em si não é exigência para o concurso, mas eu lhe digo sem sombra de dúvida que a preparação para essa certificação é uma parte da certificação, da preparação para você fazer a prova para perito da Polícia Federal. E complementarmente ou adicionalmente, uma informação, mesmo que não esteja ainda explicitamente nos concursos da Polícia Federal para perito, mas o Gabinete de Segurança Institucional do Governo Federal baixou recentemente duas normas, instruções normativas, obrigando ou recomendando fortemente, pode-se dizer assim, que todos os prestadores de serviço e pessoas ligadas ao governo federal que prestam serviço na área de segurança da informação devem fazer as principais certificações do mercado, e nessas instruções normativas explicitamente estão lá, tanto a CH como a CHFI. Então eu diria que, apesar de não ser uma exigência explícita para a Polícia Federal, Dan, ela é uma certificação implícita, porque prepara também dentro dos assuntos abordados na prova de perito da Polícia Federal, como também eu acredito que no futuro muito próximo ela seja incorporada como exigência, ou então faça parte da preparação dos peritos aprovados da Polícia Federal antes de entrar em exercício. Tá? Iago fez outra pergunta: qual o nível de conhecimento preciso para fazer o curso das 80 horas? Iago, esse curso das 80 horas, tendo uma formação na área de informática, conhecendo Linux básico e redes básico, já é suficiente para se fazer essa preparação das 80 horas. Tá? Adicionalmente, tem uma informação que é interessante em cima da pergunta do Iago, é que quem se inscreve nessa trilha de certificação forense, a trilha dos cursos de forense da Claves, tem acesso ao material, às videoaulas já gravadas desses cursos de Linux e redes. Tá? Então, aqueles que têm dificuldade ainda ou querem se nivelar para acompanhar o curso, fazendo a inscrição nos cursos, tem acesso gratuito complementar às videoaulas dos cursos preparatórios para as 80 horas. Ok, Iago? Bom, então vamos lá. Retomando aqui então, o nosso foco é desse lado direito aí do desenho, investigação especializada,
O CHFI, ele prepara ou certifica o profissional que quer trabalhar tanto em resposta a incidentes, participando aí de grupos de respostas, os CSIRTs, Computer Security Incident Response Teams, né? Ou então trabalhar como perito oficial ou perito ad hoc, assunto que nós já comentamos aí em outros webinars e podcasts. É nessa linha que nós seguimos quando vamos fazer a certificação CHFI. Então, detalhando a certificação, esse curso é o curso oficial, preparatório, tá? Não é a esse curso não autoriza cursos não oficiais, embora existam alguns livros complementares de resolução de questões no mercado, mas oficialmente esse é o curso autorizado para esse curso, e também todo o material é o material direcionado para a prova de certificação. São 40 horas de aula ao vivo, né? São 40 horas de aulas ao vivo, são 10 sábados, 4 horas por sábado, e, como eu falava para vocês, 15 horas de vídeos EAD de revisões gravadas. As revisões aí são revisões de assuntos complementares ao que se vê dentro dessas aulas de certificação. Além disso, há 36 horas de aulas gratuitas de revisão sobre redes de computadores e fundamentos de Linux, complementando aí o que a gente tinha conversado. É tradicional também na Claves, nós vemos fazendo isso no CEH também, que após as 40 horas de curso, e antes que todos os alunos façam a certificação, usem seu voucher e façam a certificação, a Claves faz mensalmente aulas de revisão, trazendo questões similares às questões que são pedidas nas provas de certificação. Isso dá ao aluno um pouco mais de familiaridade com a metodologia da prova, e ao mesmo tempo ele tem a oportunidade de ter um instrutor em tempo real aí, e também essas aulas ficam gravadas a exemplo das aulas normais do curso, para ir tendo respostas complementares ou conhecimento complementar sobre as questões. Não fica uma coisa muito seca de perguntas e qual das 4 questões está certa. Não, há um complemento feito por um instrutor uma vez por mês para quem encerra o curso de preparação CHFI. Pergunta do Sérgio Lima: essa certificação exige experiência prática como perito antes de poder fazer a prova? Não, Sérgio. Para fazer a prova, o único requisito é que tenha feito o curso preparatório, certo? Você faz uma casadinha, você adquire o curso preparatório e recebe o voucher para fazer a prova depois que terminar esse curso. Não há nenhuma outra exigência prática anterior a isso aí, mas eu lhe asseguro que fazer essa prova sem experiência e sem participar do curso preparatório, eu acredito que só sendo um ninja aí, alguém com muito conhecimento, porque a prova é bem exaustiva, cansativa, são 150 questões para se fazer em 4 horas, que aborda tudo que você imaginar sobre computação forense. Por isso que é importante fazer esse curso, porque nesse curso nós damos dicas sobre o que deve se estudar mais, qual o nível de pergunta, o que cai mais na prova de certificação. O foco é até maior no que vai ser pedido na prova do que profundidade em temas específicos, já que aborda muitas áreas diferentes aí. E os requisitos para fazer este curso? Bom, vou já falar sobre isso, Dan. Faz parte aqui dos slides, então a gente conversa aqui em seguida sobre isso. O Rameda: e se não passar, tem que refazer o curso preparatório? Não, Rameda. Se não passar, eu acredito que fazendo um curso e fazendo os simulados, você consiga passar, mas se por acaso não passar, você precisa adquirir só mais um outro voucher. Existe um prazo aí mínimo entre uma prova e a prova, a nova tentativa, mas basta comprar o voucher para fazer uma nova prova. Ok? O Alexandre Magno: qual o valor do curso hoje? Essa informação, Alexandre, está lá no site da Claves, já está bem, acho que está explícito lá, www.claves.com.br.
tem lá os cursos EAD e dentro dos cursos EAD o CHFI com essa informação atualizada, que tem preços diferenciados para empresa, pessoa física. Peço que dê uma olhadinha, por gentileza, lá. Vamos lá, Sérgio. Se vai precisar fazer novamente, qual o valor? Não passar na primeira. Sérgio, se não me engano, só o voucher... Desculpe, pode ser que eu erre. Se não me engano é $500 o voucher. Não tenho certeza disso não. Eu peço que mande essa pergunta pra gente em academia@claves.com.br, que a gente te dá um retorno sobre isso aí. Ok? Hugo Marinho, essa prova é presencial ou é AD? Falo já sobre isso aí, faz parte também dos nossos slides, tá certo? Eu vou respondendo a vocês só o que não tiver no slide, o que tiver eu me reservo o direito aí de deixar mais pra frente pra gente conversar com mais detalhes. Joia? Sérgio Lima, segunda tentativa tem desconto, isso aí é com a esse Côncio, os valores de tanto de curso de preparatório como dos vouchers são tabelados pela ICE Côncio. A Claves ela é uma executora, é uma parceira, por sinal, a principal parceira da América Latina e a quinta maior parceira das Américas da ICE Côncio. Ok? Então vamos lá. Seguindo aqui, outros motivos aí para fazer esse curso. Algumas novidades interessantes com relação à última turma do CHFI da Claves, é que a Claves é a única empresa brasileira autorizada a ministrar o curso oficial CHFI online. Tá? Esse curso é AD, só quem tem autorização para ministrar no formato que ele é hoje é a Claves. E uma outra novidade também é o acesso aos materiais oficiais do curso. Existe uma plataforma chamada Aspen, da ICE Côncio. Todas essas orientações de acesso vocês recebem no início da matrícula. Tá? Mas o fato é que antes havia o envio de alguns livros. Aqui estão os livros preparatórios. Daqui. Então veja aí, aqui só para ver a grossura, a quantidade de livros aí, tá? E isso ia pelo correio para todos os alunos, gerando aí não só a despesa complementar, mas os próprios livros com o tempo eles se acabam, né? Se degeneram, tem problemas aí de preservação. Com esse novo formato agora, deixa eu só organizar aqui. Esse novo formato agora, todo o material é online. Então existe uma plataforma da ICE Côncio que disponibiliza o acesso via PDF aos slides e a todo o material complementar do curso oficial da ICE Côncio. Esse material é protegido por senha, usando aquele módulo da Adobe para evitar pirataria, mas que vocês podem ter acesso a esse material online, evitando a necessidade de se enviar os livros com os slides para vocês, e até ficando mais fácil de atualizar esse material, né? Você, enquanto tem o acesso a essa plataforma, se surge um material novo, é disponibilizado lá e ficar mais difícil de enviar isso para os alunos de forma impressa. Como eu falava agora há pouco, reforçando, o CHFI é a principal e mais abrangente certificação da área de computação forense. Era o que nós estávamos esperando para ser um grande diferencial no mercado. Todo o material é focado no programa de certificação, preparação para a prova. Então, em alguns momentos, vai haver a apresentação de alguns detalhes que vão ter uma ênfase maior, porque eles são mais cobrados na prova de certificação. O foco é na prova, embora, claro, seja uma preparação natural para a área de computação forense, mas o foco desse curso é a prova, para que o aluno tenha todas as ferramentas de conhecimento possível para aprovação nessa prova. E o voucher para a realização da prova de certificação está incluso, vocês recebem na inscrição nesse curso. Outra grande novidade aí, que era uma dificuldade para muita gente que fazia essa preparação, é que a prova ela pode ser realizada até 6 meses após o término em qualquer centro Prometrics do Brasil. Olha aí, pessoal, isso é novidade, viu? Respondendo a uma pergunta que me fizeram agora há pouco aí, o Hugo perguntou se é presencial ou EAD. Até a última turma do CHFI,
todos que faziam tinham que obrigatoriamente agendar com a Claves e se deslocar até o Rio de Janeiro e fazer a prova presencialmente na Claves, ou, quando existiam muitos alunos de uma determinada região, a Claves credenciava um centro de treinamento, mandava um instrutor do Rio para lá, para ele acompanhar a execução da prova dos alunos em uma data específica. A partir desse curso agora, né, isso foi mais uma conquista aí da Claves junto a esse cônsul, você terminando o curso preparatório, tirando o certificado de conclusão do curso, você pode usar o seu voucher e marcar a sua prova e fazer em qualquer centro Prometrics do Brasil. Todas as capitais do Brasil têm um centro Prometrics e isso evita a necessidade de deslocamento para o Rio ou para locais previamente estabelecidos. Ok? Então isso aí é uma novidade bem legal. Sérgio Lima, já existem muitos profissionais com essa certificação no Brasil, como está o mercado para um profissional com esse nível de conhecimento? Sérgio, eu não tenho números absolutos e perguntei inclusive isso há algum tempo atrás, mas nem os responsáveis pela ICConscio, nem os responsáveis pela CompTIA deram os números atualizados do Security Plus, do CH e do CHFI. Nós vamos buscar essa informação aí, disponibilizar para vocês, mas eu lhe asseguro que ainda são poucos em número, em quantidade absoluta, mas que em função dessa exigência do governo federal, de que seus funcionários e prestadores de serviço tenham as certificações e de que o mercado naturalmente vai utilizar isso como divisor de águas, sair na frente vai ser fundamental. Eu diria que para o contingente de pessoas que trabalham na área e para a demanda do mercado, a quantidade de certificados hoje é bem pequena ainda, mas é um grande potencial. Eu diria que quem tem uma certificação dessa hoje, ele está bem, não para o mercado brasileiro, mas para o mercado mundial na área do CHFI, de investigação forense. Ok? Então, falando um pouquinho aí das nossas aulas. Essa primeira turma, ou a próxima turma, a primeira online, nesse novo formato do CHFI versão 8, ela começa no dia 28 de junho, então no sábado, daqui a 8 dias, e ela se estende por 10 sábados, sendo 4 horas por sábado, de 9 às 13, entrando por julho e terminando no dia 30 de agosto. Essa próxima turma. Depois disso, o aluno marca a sua prova, usa o voucher em um centro Prometrics. O importante é que, ao terminar o curso, até nós não recomendamos que faça imediatamente a prova, porque a Claves disponibiliza mensalmente aulas de revisão e disponibiliza um e-mail para tirar dúvidas, para focar em detalhes que ficaram mal resolvidos ou não tiveram explicação a contento dos alunos, ficaram dúvidas ainda, para pegar questões específicas em simulados. São aulas mensais de simulados para que o aluno se prepare e se sinta melhor preparado para fazer a prova de certificação. Ok, Rameda pergunta, com a nova lei Marco Civil, o mercado pode aumentar a concorrência e também abrir mais vagas? Eu diria que isso é uma certeza, Rameda. O Marco Civil, a exigência da guarda de logs e outras implicações do ponto de vista de quem disponibiliza serviço na rede, armazena e é responsável por tráfego de informações, o não cumprimento de normas que estão no Marco Civil vão gerar naturalmente demandas aí para investigação e para perícia forense e para análise forense, tanto pelos próprios provedores, como também pelos fóruns aí, as procuradorias, os tribunais que forem acionados para ver se está sendo feito de fato nas empresas, nos provedores e em quem detém serviços no Brasil e no mundo. Eu diria que o Marco Civil é um complemento. A Lei Carolina Dickmann, com suas punições, a lei do Marco Civil com o embasamento do que deve e o que não deve ser feito na internet do Brasil, ela abre mais espaço ainda para o profissional em computação forense atuar em várias áreas aí. E até nos grupos de resposta a incidente desses provedores vão precisar de grupos de resposta que estejam atentos e preparados para responder adequadamente às demandas oficiais com relação à guarda de logs e a retirada do ar de conteúdo ofensivo e coisas desse tipo.
Vamos lá, o Sérgio Lima, acho que a NSA também ajudou a melhorar esse mercado. Não tenha dúvida, Sérgio, eu diria que essa paranoia que existe hoje, generalizada, com a população até que nem tinha tanto conhecimento ou até o receio de utilizar seus dados na rede, por se acharem protegidos, a NSA fez com que essas pessoas tenham um grau de paranoia similar ao que nós da área de segurança temos. Eu no ano passado, em uma palestra na Campus Party, deixei bem claro que tinha ficado feliz, né, com a repercussão do que o vazamento da NSA deu, porque deixei de ser um paranoico que estava a parte do cidadão comum que usa a internet, para ser valorizado em coisas que nós chamávamos a atenção há muito tempo e que parecia coisa de quem trabalha com segurança, que estaria forçando a barra. A insegurança das redes e os grampos e a necessidade de se aplicar a legislação, mas tendo o acompanhamento de pessoas com preparação, ou seja, os peritos em forense computacional, é uma realidade. E isso hoje só fez potencializar essa necessidade. O próprio Snowden, o Edward Snowden, ele é certificado CEH, né? Ele já tem essa certificação e eu diria que foi um grande marco aí para que as pessoas se preocupem com isso, e isso em cascata gera naturalmente uma maior necessidade de perícia na área. Lucian Gomes pergunta, no caso, com quanto tempo após o término do curso é indicado fazer a prova? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, Lucian, mas já adiantando, eu só faço reforçar mais para frente, você pode fazer até 6 meses encerrado o curso, tá? E aí quem vai dizer se está preparado ou não é você próprio. A ideia é que assim que terminar fazendo um simulado ou respondendo a questões nas aulas de reforço da Claves, se você já se sente preparado, já pode fazer imediatamente. Ou se você quiser aguardar até o final das aulas, você pode fazer no último mês. A gente só recomenda, a exemplo do CEH, que não se deixe para fazer nos últimos dias de validade do voucher, porque não existe prorrogação. Isso aí é uma coisa que esse cônsul é bem correta, é bem rígida, com a duração do voucher. A ideia é que não seja nem muito nem pouco. Se você faça aí 1, 2, 3, 4 meses de reforço nas aulas da Claves, gratuitas para quem fez o curso, e tire as dúvidas com o instrutor, releia o material, reveja os vídeos, e só então você utilize o seu voucher e faça a prova, tá? Então depende de cada um, Lucian, mas eu acho que o razoável é entre 3 a 4 meses depois de encerrado o curso. O Rameda faz uma outra colocação. Elas estão talvez mais paranoicas que nós mesmos, até mesmo por não terem tanto conhecimento e às vezes pensam coisas bizarrices. Exato, Rameda, eu diria que há uma histeria coletiva com relação ao grau de vigilância que se tem sobre nossos dados pessoais, mas isso aí confronta um pouco, né, ou vem de encontro ao excesso de exposição que todos vínhamos tendo nas redes sociais. Nós estamos numa fase que a exposição se tornou exagerada e, consequentemente, a privacidade está indo para o espaço por culpa de nós mesmos, por má utilização da internet. E sabendo que mesmo quando se quer estar seguro, existem furos, brechas, e até o próprio governo faz parte desse monitoramento de dados aparentemente sigilosos, faz com que essa paranoia seja generalizada e não é exagero, né? Então vamos lá. Vamos lá, que é o webinar, nós temos pouco tempo aí para terminar. Alguém perguntava qual a preparação, a quem é direcionado esse curso de formação CHFI. Policiais, investigadores ou profissionais de segurança governamental, pessoas do Exército e Defesa, profissionais de segurança em TI, administradores de sistemas, advogados, profissionais de bancos e companhias de seguro, órgãos de governo, gerentes e diretores de TI. Tá? Eu acho que aí está bem abrangente a quem se destina. Todos aqueles que trabalham direta ou indiretamente com segurança da informação e precisam, em vários graus diferentes, ter um mínimo de conhecimento para descobrir ou para se analisar incidentes de segurança, né? Desde policiais a gerentes, gestores de TI, esse curso é indicado. Estudantes que querem se preparar para essa área e
ou que já atuam nessa área. Aí o conhecimento prévio sugerido, também uma pergunta que vocês fizeram agora há pouco, conhecimento de sistemas Unix e Windows é recomendável, os comandos, ferramentas administrativas, funcionamento interno desses sistemas, né? Então não seja um conhecimento só de usuário, mas que tenha um pouquinho de conhecimento avançado sobre os principais comandos para se apropriar e gerenciar sistemas Linux, Unix e Windows. Conhecimentos básicos de rede TCP/IP, já que vamos abordar detalhes sobre protocolos que são importantes no processo de investigação, os protocolos de rede, conhecimentos sobre o funcionamento de sistema de arquivo, né, já que a gente vai precisar desse tipo de conhecimento para recuperação e análise de arquivos apagados, corrompidos, particionamento e abstrações, com unidades lógicas e estendidas de discos rígidos, como se faz os tipos de partição possíveis. Esse conhecimento é importante que se tenha. E uma leitura básica em inglês técnico, né? Se você não tem inglês médio, básico a médio, você vai ter um pouquinho de dificuldade em acompanhar o material escrito. Mas repetindo, apesar dos slides serem em inglês e da prova ser em inglês, nós vamos dar o treinamento em português e as dicas, vamos dar algumas dicas para responder as questões sem que haja necessidade de se ler completamente a questão, buscando palavras-chave e tentando identificar por eliminação algumas dicas aí para quem tiver dificuldade no inglês. Mas quem tem o inglês aí de médio, de básico para médio, ele já tem meio caminho andado para compreender pelo menos o material e a prova, que ela é toda em inglês. Ok? Edmilson Souza fala, tanto que foi criada a lei Carolina Dickmann. Essa lei polêmica, né, Edmilson? Uma lei complementar para tipificar alguns crimes que não estavam bem tipificados ou que estavam meio sujeitos aí a jurisprudências, a adequações feitas na lei antiga para crimes tradicionais. Eu diria que tirando a conotação, o sensacionalismo que foi dado ao caso da Carolina Dickmann, o resultado da aprovação rápida de leis que vinham de projetos tramitando há bastante tempo no Congresso, no final terminou sendo positivo, né? Ok, então vamos lá, uns detalhes sobre a participação, a aprovação e a certificação. Tá? Esse curso é preparatório para a certificação. Terminar o curso não quer dizer que recebe a certificação. Você vai ter acesso ao material oficial, às dicas sobre temas mais relevantes, aos simulados que não fazem parte do material oficial, mas que nós apresentamos periodicamente durante o curso e após o curso em aulas de reforço. E quando você termina o curso de preparação, você incondicionalmente, sem avaliação, recebe o certificado de participação no curso. Esse certificado é emitido pela ICConscio e você informa que finalizou o curso no sistema da ICConscio e recebe na sua casa um certificado que eu mostro daqui a pouco o padrão dele. Além disso, é necessário formalizar que finalizou essa prova e que quer marcar a prova de certificação no Centro Prometrics. Não é só para chegar e apresentar o voucher, é preciso fazer isso no sistema e marcar no Centro Prometrics para ir fazer na sua cidade. E aí, o certificado de aprovação na prova, né, de certificação, ele está condicionado ao aproveitamento superior a 70%. Então você faz a prova após finalizar o curso, e aí tem que acertar pelo menos 70% da prova para receber, enfim, o certificado CHFI. Aí você tem o documento de fato. Ok? Dan Rezende fala, pelo histórico de cursos ministrados na Claves, qual o índice de aprovação dos alunos? Também não tenho ainda essa informação, Dan. Eu peço que você solicite, por gentileza, por e-mail também, ao e-mail da academia, que nossa equipe deve ter esses dados atualizados. Rogério pergunta, a prova é de alternativas? Sim, é de múltipla escolha, todas objetivas, tá, Rogério? São questões de múltipla escolha com 4 alternativas cada uma delas, nada subjetivo, nenhuma questão subjetiva. Vamos lá.
Então aí está um exemplo, esse é o certificado de participação no curso. Tá? Esse aí você recebe independente de fazer a prova ou não. Quando termina o curso, você informa a esse cônsul que finalizou, ele verifica junto a Claves se você terminou e recebe esse certificado de participação no curso. Terminado isso, e de posse desse certificado, que tem um número, aí você pega o seu voucher e solicita a prova. Finalizada a prova, se você tirar acima de 70%, aí você recebe esse certificado do CHFI. Esse aí o nosso principal objetivo, tá? Com esse certificado, que tem um númerozinho ali em cima, deixa eu só habilitar aqui o apontador. Então aqui em cima tem um número que é o seu registro na esse cônsul como certificado CHFI, com validade de 3 anos, e de posse disso aí você está habilitado para quem solicitar o CHFI como pré-requisito. Lucian Gomes, o certificado de participação no curso tem algum peso? Não, Lucian, ele só é exigência da esse cônsul para você fazer a prova de certificação. Você tem que apresentar o certificado de participação, que não tem nenhuma prova de nenhuma avaliação que você fez, é somente para certificar que você fez o treinamento, e com ele o voucher você marca a sua prova. Rameda, quais os lugares mais necessita desse certificado? Como eu falar agora há pouco, Rameda, o governo federal sinalizou o ano passado que todos os órgãos de segurança do governo federal devem tirar essa certificação, além da CEH. E eu acredito que todos os concursos de peritos oficiais estaduais ou federais deverão utilizar isso como exigência. Hoje, os tribunais, procuradorias e os fóruns que solicitam perícia ad hoc ainda não estão solicitando esse tipo de certificação. Mas, como alguns tribunais têm feito seleção e têm tentado manter profissionais gabaritados para auxiliar nas suas perícias, remuneradas, claro, essas perícias ad hoc, eu acredito, aí uma suposição minha, de que esses órgãos também, procuradorias, tribunais e fóruns, deverão utilizar isso aí como divisor de águas. Lucas, após os 3 anos tem que fazer novamente? Sim, a certificado de 3 anos, tá, Lucas? A revalidação do certificado. A revalidação é uma nova prova, Vitor. Lucian, após os 3 anos certificado, para renovar, qual o preço? Tem que fazer algum curso de reciclagem? Não tenho essa informação ainda, Lucian. Nós não tivemos aí nenhum caso ainda, já que o certificado também é recente, de revalidação dessa dessa renovação do CHFI. É uma informação que eu ainda não tenho para dizer para vocês. Ok, vamos lá. Esse aí é o extrato de aprovação, tá? É como se fosse um boletim, um histórico, que você recebe e complementa quanto foi sua média de aprovação. Eu não sei, eu não vi ninguém solicitar isso ainda, mas é interessante para saber quanto se tirou na prova, né? Você fica sabendo que o usuário está certificado, que fez a prova, que tirou mais de 70% com o certificado, e com esse extrato de avaliação você tem a média que foi tirada a média que cada candidato tirou. Ok, então aqui estão os principais assuntos abordados durante o curso. Os processos de investigação forense computacional, aspectos legais envolvidos, uma coisa muito importante, vai fazer parte aí da nossa simulação daqui a pouco, e que é um problema maior, um grau de complexidade maior para fazer a prova, é que a legislação de crime cibernético que cai na prova de certificação CHFI não é a legislação brasileira. Então nós temos que, né, infelizmente, nos apropriar da legislação internacional e da legislação americana. As questões que caem sobre legislação
são referentes à legislação americana e internacional. Busca, apreensão e metodologias de coleta de evidências digitais, os diferentes tipos de evidências digitais, os principais metodologias de manipulação para sua análise, qual é o papel do analista forense computacional em cenários distintos, análise de cena de crime eletrônicos. Então há uma simulação de cena de crime, ou seja, cenários de crimes de informática, é onde o perito entra e que nível de atividades o perito deve ter em cada cenário desse. Entrevistas preliminares, coleta, preservação, embalagem, transporte e documentação de evidências digitais, captura, análise de diferentes tipos de logs e tráfego de rede, tem um módulo específico para análise forense em rede, configuração de equipamentos e sugestão de ferramentas para montagem de um laboratório de computação forense. Também há um capítulo específico sobre como montar um laboratório de computação forense, por isso é interessante que peritos oficiais também se apropriem desse material. Coleta de informações voláteis e não voláteis, dados de memória, de rede, mas também dados que estão em discos rígidos, pendrives. Existem técnicas diferentes para diferentes tipos de dados de informações. Regras, ferramentas e métodos de validação para duplicação pericial, assinatura hash, o que está valendo no mercado, quais os procedimentos que devem ser feitos para tirar essa assinatura e para se validar, para que isso tenha validação em um processo judicial, recuperação de arquivos e partições apagadas em sistemas Windows, Linux e Mac, esteganografia e esteganálise, análise de técnicas de obfuscação ou de esconder informação dentro de imagens, de vídeos, usando técnicas de esteganografia, conceitos envolvidos e ferramentas específicas para quebra de senha, Password Crackers é um capítulo específico para isso, análise forense em e-mails e análise forense em dispositivos móveis. Então veja que é um conteúdo bastante abrangente. Na realidade ele foi até enxugado um pouco, tinham 54 capítulos, foi reduzido para 22, sendo um pouco mais focado, um pouco mais específico, mas mesmo assim a quantidade de informação é bem grande aí para a gente ver nessas 40 horas. Só para vocês terem uma ideia de quantidade de material, são 2.400 slides. Então, fazendo uma conta rápida, 2.400 slides oficiais, isso é o material oficial, tá? Fazendo uma divisão aí para 40 horas, nós temos aí 240 slides por aula, o que dá um slide por minuto, só do material oficial. Por isso que é um curso naturalmente extremamente corrido, mas que ele foca em pontos específicos e que por isso também a Claves se disponibilizou a manter, a oferecer simulados de forma complementar e fazer aulas posteriores, porque em alguns momentos há uma solicitação dos alunos naturalmente e uma necessidade para se fixar alguns assuntos que se façam atividades de laboratório ou uma simulação de questões que podem cair sobre um assunto, mas não temos tempo hábil, sob pena de não dar para concluir a ementa do curso no prazo previsto. Por isso que em alguns momentos nós deixamos material, desafios para que vocês façam em casa, fora do horário de aula, e que e os simulados principalmente são objeto de aulas de reforço feitas depois do curso de preparação. O Sérgio Lima pergunta: não tem forense em sistemas Linux? Só vi para o Windows no item 8? Não, forense em Windows e Linux, nos dois. A questão aqui é que, como o curso é bastante focado em Unix e Linux, existe um capítulo específico para ferramentas para o Windows, tá certo? Então veja aí, ó. E aí tá capítulo a capítulo, Sérgio, eu vou explicar qual a diferença dos tópicos específicos para o Windows, tá? Então veja, computação forense no mundo de hoje é a 1, né? O processo de investigação em computação forense é o capítulo 2, busca e apreensão de computadores, né? Técnicas e procedimentos para busca e apreensão, evidências digitais, o que são evidências, provas, materialização de provas, procedimento de primeiras respostas, né, diante do incidente, quais são os first responder procedures, né,
E aí o tópico 6, específico para se criar, manter qual a estrutura ideal para um laboratório de computação forense. O 7º, compreendendo discos rígidos e sistemas de arquivos. E aí o 8, forense em Windows, específico para técnicas em Windows. O 9, aquisição de dados, aquisição e duplicação de dados. O 10, recuperação de arquivos e partições apagadas. Então, por exemplo, nesse 10, verifique aí que ele não faz referência a sistema operacional, o foco maior é em Windows, tá? Desculpe, em Linux, apesar de que nós veremos então as técnicas aplicadas em sistemas Windows usando as ferramentas num capítulo específico, que é o capítulo 11 e o capítulo 12. No 11 nós usamos especificamente a ferramenta FTK da Access Data. No 12 nós usamos especificamente a ferramenta Encase, tá? Que é comercializada pela TechBiz. Veja então que o 9 e o 10, o foco maior, são nas ferramentas livres, gratuitas e em live, disponíveis em live CDs, como Kali Linux ou DEFT, enquanto que o 11 e o 12 são focadas em ferramentas. Sérgio Lima, no caso das ferramentas, como fica a licença do Encase e FTK? Boa pergunta, Sérgio. É um curso oficial e, a exemplo dos cursos da Claves, não se usa software pirata de maneira nenhuma em cursos oficiais ou em cursos da Claves. Todas as versões utilizadas e ferramentas são versões autorizadas pelos fabricantes, com funcionalidades, algumas delas limitadas, que, por exemplo, não funcionam com imagens, além das imagens disponibilizadas para as práticas. Essas ferramentas e os arquivos utilizados vêm nos CDs que são disponibilizados para vocês, tá? Nada de pirataria aqui. A licença para utilizar isso aí é oferecida ou fornecida pelo próprio fabricante dessas ferramentas. No capítulo 13, então, esteganografia e forense em arquivos de imagem. No 14, aplicações de quebra de senha. No 15, a captura e logs de correlação de eventos. 16, análise forense em redes, investigando logs, investigando o tráfego de rede. No 17, a investigação de ataques à rede sem fio. 18, investigação de ataques web. Rastreamento de e-mails, investigação de crimes utilizando e-mails. Forense em dispositivos móveis. Relatório de investigação, né? E a cadeia de custódia e o relatório de investigação. E o capítulo 22 é tornando-se um perito. São os finalmente, um fechamento do curso com dicas específicas. Então aí, como eu falava para vocês agora há pouco, a prova de certificação ela é online, tá? O sistema Ensicôncio da via web, o código dela é o 31939. É realizada num equipamento de um centro Promet, que são questões objetivas de múltipla escolha. Também foi uma pergunta feita por vocês aqui. São 150 questões para serem feitas em 4 horas, com aproveitamento mínimo de aprovação de 70%. 150 questões, 4 horas, 70%. Um detalhe interessante sobre isso aí, e durante o curso a gente mostra nos simulados, é que tem questões que são muito grandes, questões bem extensas, e que em certo momento dá até um nervosismo no candidato achando que não vai dar tempo. Mas aí Ensicôncio balanceia bem. Tem questões que são diretas e não interpretativas, então ou você sabe ou não sabe, marca rapidamente, e outras que aí sim tem uma dissertação, uma explicação sobre um caso que o candidato vai ter que analisar e responder de acordo com um processo de investigação fictício daquela questão. Mas as questões são bem balanceadas, algumas grandes e outras com um texto menor, tá? Diego pergunta: esse curso vai ter uma versão em português BR? Nós falamos no início sobre isso, Diego. No momento, tanto o material como a própria prova ela é toda em inglês, embora o curso seja ministrado em português, mas usando os slides oficiais que são em inglês. E a Claves tem buscado, junto a Ensicôncio, fazer o que já fez na certificação Security Plus da Competia, que é traduzir o material e fazer a prova também em português. Mas
no CHFI todo o material e a prova é exclusivamente em inglês, tá, Diego? Então a prova ela é abrangente e atualizada, são novas questões com novos assuntos que são incorporados periodicamente. Então a ideia é que, por isso que há uma necessidade dessa revisão ou de uma revalidação da prova a cada 3 anos, para que os novos assuntos possam ser abordados e certificados junto a quem está no mercado. São questões de tamanho e complexidade diferentes, como eu falava, então é importante que você administre o tempo. Fica um reloginho o tempo todo na tela, informando quanto tempo ainda falta para terminar a prova. Algumas questões podem ser respondidas por eliminação e outras são diretas e não interpretativas. É necessário estudar o material e participar das aulas complementares oferecidas pela Claves depois para se inteirar. Eu preparei aqui então para vocês, para finalizar nosso webinar, alguns exemplos de questões muito parecidas com a do CHFI e vou junto com vocês pensar, raciocinar como é que a gente responde ela de forma mais conveniente, já passando dicas para a gente ter um gostinho de como é que isso funciona. Então veja aí essa questão. Uma questão, aqui embaixo eu coloquei a tradução em português para ficar mais fácil para quem tem dificuldade do inglês. Então a pergunta é: que tipo de ataque envia pacotes falsos UDP ao invés de pacotes ping com um endereço de origem falso para o endereço IP de broadcast de uma grande rede? Então veja, é importante para responder uma questão como essa que você saiba como funcionam os ataques que estão listados nas 4 alternativas. E aí você pega os detalhes da questão que ele pergunta: o envio de pacotes falsos UDP. Então, consequentemente, você, se tiver alguma ferramenta como dessa aí que envia pacotes que não sejam UDP, você já descarta. Você olha ali, por exemplo, C, tem SYNFLUD. SYN, quem manda é a camada de transporte, o protocolo TCP. Você descarta. Você verifica o protocolo utilizado em ataques teardrop, Smurf e esse Fraggle. Então eu coloquei aí algumas dicas para a gente ir descartando, né? O teardrop, por exemplo, injeta pacotes fragmentados. Ora, fala-se em fragmentação na pergunta? Não. Fala-se em pacotes falsos UDP. Então a gente descarta aí de cara a D. O SYNFLUD, como eu falava agora há pouco, ele manda SYN. O protocolo UDP não tem flags de controle, então não existe SYN UDP, só TCP, então nós descartamos de cara o SYNFLUD também. A alternativa B, que o Rogério chutou aí, o ataque Smurf, foi colocada exatamente para que você se confundisse a A com a B. O Smurf é muito parecido com o ataque que a questão fala. Ele envia pacotes para o endereço de broadcast. Então, se você olhou somente o final, o F a fake source address to the IP broadcast address of a largo network. Então, você vê aí, IP broadcast address. Aí você de cara, o ataque Smurf manda pacotes para o endereço broadcast da rede. Mas observe que entre parênteses aí, ó, ele diz: ao invés de pacotes ping. O que é um pacote ping? É o protocolo ICMP, que é como o Smurf funciona. Então ele descarta com essa informação de parênteses o B, e mesmo que você não soubesse de cara, só restou a alternativa A, que é exatamente o mesmo ataque Smurf, só que ao invés de usar pacotes ICMP, ele envia pacotes UDP com origem espufada, com origem alterada. Tá? Então veja aí, essa é uma questão típica do CHFI. Duas questões que você descarta sabendo de cara que o UDP não usa SYN e o estilo de ataque do teardrop é por fragmentação e não por envio em broadcast, e aí você fica com duas alternativas e em dúvida. Aí você verifica que o Smurf é descartado com a informação de que não pode usar ping, e você vai na alternativa A, que é um ataque, o Fraggle, um ataque Smurf usando o UDP. Viram aí como é o jeitão? Outra questão aí para a gente sentir o drama aí da prova CHFI. Qual estágio do processo de tratamento de incidentes envolve o relato de eventos? A escrita do relatório de eventos. Então aí os nomes eles sugerem que são todos relacionados com uma coisa relacionada a relatório. Você tem que saber como é que se chama evento na área de forense.
Então, containment, que seria contenção. Isso, em momento nenhum, quando a gente conversa de computação forense, nós falamos de containment. Follow-up, acompanhamento. Né? Se você não é da área e diz, faz sentido, um relatório de acompanhamento o relatório de eventos. Mas só que o nome que recebe não é esse, o nome formal em uma investigação forense. E recovery, recuperação, não tem nada a ver. Recovery é um processo utilizado e não uma estratégia de escrita de relatórios. Então, de cara aí, só sobrou identificação como sendo a escrita do relatório de evento. Cada evento, durante uma análise, deve ser identificado no relatório de eventos detalhadamente. Tá? Esse tipo de questão, gente, a forma como eu estou mostrando para vocês aqui, é o modelo Claves de fazer revisão antes das provas. Tá? Eu só estou antecipando para que vocês vejam aí o que é que vale a pena, ou o que é que vocês vão ver após a leitura após assistir os vídeos e a leitura do material oficial. Então veja aí, você pegando só o finalzinho da questão. O que significa quando a primeira letra do nome de um arquivo foi substituída pelo código hexadecimal 5H? Essa é a típica questão de escovação de bit que ou você sabe ou você não sabe. Então, infelizmente, não tem como você ir tentando fazer por eliminação. Você tem que saber o que significa o código 5H na hora que você substitui. Então, substitui por 5H. A primeira questão diz, ele foi marcado como oculto. A letra B, marcado para deleção. O C, ele é marcado como corrompido. Ou D, somente leitura. E aí, alguém arrisca? Ajudei vocês aí, botei até a tradução em português do questionamento e das respostas. É uma pergunta bem técnica e específica. Ou você sabe ou não sabe, ou então chuta. E aí, Iago? É bem escovação de bit, né? Pois é. Esse nível de informação é o que nós vemos durante o curso. O material aborda detalhes como esse aí. C de chute, letra A. Pois é, então de cara você tem que saber que na hora em que você usa o código hexadecimal 5H, você que eu falo o sistema de arquivos, substituindo a primeira letra do nome de um arquivo, quer dizer que ele foi marcado para deleção. É assim que ninguém acertou, caramba. Foi C, foi A, foi D, só não foi V, olha só. Tá, então, ó. É assim que as ferramentas de recuperação de arquivos trabalham. Ela primeiro procura pelos arquivos que podem ser recuperados, ou seja, lidos com ferramentas convencionais, e depois ela faz buscas por arquivos que foram apagados. E quando o arquivo é apagado no sistema de arquivo, ele não é retirado do disco rígido. Ele é marcado para deleção e que com isso ele pode ser sobrescrito caso não haja espaço no HD. E como é que o sistema de arquivos sabe que o arquivo pode ser sobrescrito? Quando ele encontra na primeira letra do nome o código hexadecimal 5H. E como é que você as ferramentas de recuperação, de extração de arquivos é diferente. Recuperação é recuperar o que existia lá e podia ser visto. Extração é você recuperar ou extrair arquivos que foram marcados para deleção, quando ele tem um 5H no início. Tá? Eu vou ter uma de raciocínio médio e um pouco mais complexa. Essa aqui também é aquela, ou você sabe ou não sabe. Eu falava agora há pouco que a lei americana é que é a cobrada. Então a gente precisa estudar a lei americana, mas eu tenho um alento aí para vocês. Não é necessário estudar a Constituição americana. Existem alguns capítulos da lei americana relacionados a crime cibernético que são cobrados nessa prova. Então aí é o importante de saber o que estudar e não estar estudando tudo e também não ficar à parte disso aí. Então veja, por exemplo, o capítulo 18 é um dos principais capítulos da lei americana sobre crimes cibernéticos. E a pergunta aí é qual é a lei que obriga provedores a preservarem os registros de e-mail enviados e recebidos? Então é uma seção específica do capítulo 18. Ou você sabe, ou você não sabe. Como é que eu vou saber? Estudando. Infelizmente não tem, ou então chutando. Mas eu não aconselho você a chutar porque
como a prova é bem diversificada do CHFI, quanto mais você se preparar para acertar questões, você deixa aí a dúvida para poucas questões, para não correr o risco de não passar. Tá certo? Então, nesse caso em específico, é a letra D, a seção 2703, o parágrafozinho F do capítulo 18, a parte da lei americana que trata exclusivamente da obrigação dos provedores de preservar registro de e-mail. Eu acredito que, com a tradução para português, que a gente possa colocar ou solicitar esse cônsul que coloque também a legislação brasileira. Na versão anterior de 54 capítulos do Preparação CHFI existia um capítulo que falava sobre a lei em mais de 10 países, inclusive a legislação brasileira. Era legislação de crime cibernético internacional, lei americana, lei brasileira e de outros vários países. Não eram 10, acho que eram uns 15 países diferentes. E aí focou agora mais na legislação brasileira. Esperamos que futuramente, com a tradução, também possamos ter aí na certificação a legislação brasileira contemplada. Dan Rezende, sem inglês técnico para leitura é impossível realizar a prova. Compensa investir em um curso de inglês primeiro. Ah, Dan, isso aí é uma recomendação que você faça em paralelo, mas o que nós fazemos durante a preparação e também nos simulados é dar dicas pontuais. Então aquela questão, por exemplo, do UDP que nós vimos agora, mesmo sem saber inglês, você vê o tipo de ataque, você vê o UDP, você vê que não tem ping, e sem compreender plenamente o inglês você consegue descobrir a alternativa. Mas de fato questões que são mais dissertativas, que tem um texto mais longo para interpretar o inglês, é fundamental que se tenha um pouco de inglês técnico. Isso é o grande diferencial e que dificulta bastante os brasileiros de tirarem essa certificação. Eu diria que conhecer um pouco de inglês, mas também ir direto ao foco conhecer só inglês também, ninguém faz a prova não, tá? Muito interessante conseguir ler toda a questão, mas não entendi bolhufos de como é que eu respondo. É importante que você saiba também o que ele está perguntando. Senão todo americano tinha certificação CHFI quando terminasse o primeiro grau. É importante que você compreenda as principais quais são as palavras-chave do texto, as ferramentas ou as citações, e que você vá direto naquilo, e claro, o inglês complementa isso aí pra gente. Então, finalizando aí, pessoal, reforçando, o CHFI é um complemento à trilha forense, né? São 40 horas independentes dessa preparação de 80 horas da Academia Claves, que vem antes disso, para quem quiser fazer também. E são coisas complementares. Você pode fazer um antes ou outro depois. E, sem dúvida, para atuar na área, recomendo fortemente capacitação e certificação. Ou seja, fazer um curso da academia de 80 horas e fazer uma certificação, você está preparado para o hands-on, para a mão na massa, para o chão de fábrica, para trabalhar diretamente com aquilo. Tem a certificação que lhe dá uma credencial adicional e as portas se abrem naturalmente, né? Vendo que estamos num grande cenário de transformação bem acelerado. Então, capacitação com certificação é o principal caminho para isso aí. Ok, deixa eu ver aqui uma pergunta do Fausto. Só uma curiosidade, a Claves, pelo grande nome que tem, já chegou a quantos alunos nos cursos online em média? Fausto, não tenho essa informação também. Eu sei que a Academia Claves já ultrapassou 2.000 alunos formados, mas em cursos, a média eu não tenho essa informação. Os nomes estão inclusive lá no site, mas eu não, quantos em média? Os cursos variam bastante, até porque tem cursos de uma duração maior e cursos de duração menor e bem específicos. Eu não tenho essa tua informação de imediato. Eu até vejo na sala quantos participantes tem, mas tem um perfil de aluno diferente. Às vezes nós vemos assim 30 alunos na sala, e aí quando vamos verificar tem 50 inscritos. Onde estavam os outros 20? E durante a semana os 20 dizem: olha, eu não assisti a aula passada, mas assisti ao vídeo, que a Clave sempre disponibiliza o vídeo imediatamente após ele grava o vídeo, 9 horas depois disponibiliza para os alunos. E tem gente que opta por, em função do horário, ou porque gosta de estudar assim, em assistir ao vídeo e depois tirar a dúvida por e-mail com o instrutor na próxima aula, tá? Então eu não tenho essa média aí para vocês. Então, finalizando aí, uma matéria bem interessante, que eu concordo com ela plenamente, que saiu no jornal
o jornal Hoje em Dia. A busca por segurança fez surgir um novo profissional, especializado no rastreamento de crimes e na identificação de seus autores, conhecido como perito digital, o perito forense computacional. É este o profissional que o mercado espera e procura hoje. Está capacitado e está certificado, vai abrir portas. Veja que é um curso e uma certificação que vai demorar um tempo, você vai se preparar para fazer, então no mínimo aí há 2, 3, 5 meses, 6 meses de preparação para fazer uma certificação dessa, e que na hora em que o mercado começar a cobrar, quem já tiver vai sair na frente, naturalmente. O mercado está muito bom para todo mundo aí, mas é necessário capacitação e certificação. Ok? Dan Rezende, média salarial de um perito varia muito, muito mesmo. Nós temos, eu vou começar aí, os peritos oficiais, por exemplo, a Polícia Federal teve um aumento agora recente, ela começava com 13, está a mais de 15 mil reais o salário de um perito federal em início de carreira. O perito estadual em Brasília recebe o equivalente ao perito federal. Agora nos outros estados da federação isso aí varia bastante. Tem estados da federação que pagam para um perito oficial estadual menos de 3 mil reais, 2 mil e poucos reais. Então isso aí varia. Da mesma forma, a perícia ad hoc, aquela que é feita nos tribunais, nas varas cíveis e criminais, elas pagam valores bem diferentes. Para você ter uma ideia, falando do Fórum do Rio Grande do Norte, perícias cíveis, né, casos cíveis bem simples, de resolução simples, eles contratam peritos ad hoc e estipularam uma faixa de pagamento de 10 mil por perícia, 10 mil por perícia, para ser divididos por 2 peritos ad hoc, R$1.000 por perícia. Se você vir que é uma perícia um pouco mais complicada, talvez não valha a pena, mas isso aí também é o mesmo valor para identificação de processos de pirataria, de calúnia, de fraude. Então às vezes um trabalho simples do ponto de vista de quem tem preparação para isso e certificação, ele termina ganhando bem, relativamente bem. Infelizmente alguns tribunais também pagam valores pífios. Tem alguns tribunais, por exemplo, que dizem que uma perícia vale, por perícia, paga ao perito 200 ou 300 reais. Né? Alguns tribunais, principalmente tribunais do trabalho. Não vou dizer o estado aqui, porque não vale a pena dar essa informação, mas que se o juiz autorizar, ele aumenta para 300 reais o valor de uma perícia. Então, se eu estou dando um caso aí bem atípico, ou bem fora da realidade, e um caso, os valores reais hoje dos peritos oficiais. E existe também, eu diria que é um grande mercado que paga muito bem, que são peritos ou assistentes de perícia que trabalham junto de advogados especializados. Fiquem atentos a essa dica, viu? Estão crescendo no Brasil as demandas por advogados especialistas em crime cibernético, e consequentemente ele deve ter uma equipe de apoio, peritos em informática, que trabalham como assistentes de perícia, que ganham por caso, e isso aí você sabe que naturalmente, pela falta de profissionais no mercado, e dependendo de quem está pagando por isso aí, eu acho que é um mercado bem interessante, que já a curto prazo começou a gerar uma demanda bem significativa para trabalhar nesses casos. Então os advogados junto com peritos ad hoc, trabalhando como assistente de perícia, também é um mercado bem legal, que paga valores bem interessantes. Tá? Vamos lá. Com tantos ataques tem que ter seus investigadores. Com certeza, Rogério. Anderson, só? Pois é, rapaz. Tem locais que não valem nem a pena você trabalhar, nem por amor dá para trabalhar em alguns locais como esse. Mas é cada vez menos, a quantidade é cada vez menor desse tipo de... Até porque ninguém procura se cadastrar como perito para ganhar 200 reais numa perícia, e aí eles naturalmente têm que se adequar aos valores do mercado. Em uma perícia particular, quanto seria um valor justo? Sérgio, isso aí geralmente se cobra por hora. Se estipula homem-hora e se cobra por hora. Tá? Os valores de homem-hora para uma análise forense computacional hoje variam de 160 a 500 reais a hora. Depende do perito, do grau de conhecimento, do tipo de caso e do grau de periculosidade que o perito vai passar. Mas esse é um valor por hora, e aí você multiplica pelo número de horas de complexidade do caso, pode dar um valor bem significativo aí.
Tá? Nas empresas, Luciana pergunta, e nas empresas privadas? Pois é, grupos de resposta a incidentes de segurança são peritos que fazem parte de uma equipe. Ou as empresas podem contratar perícias ad hoc, perícias complementares para questões administrativas, até que nem são legais, nem são criminais nem cíveis. E também se deve cobrar o valor por hora de trabalho em cima desses valores que eu passei aí para vocês. Acontece de ter muita oportunidade de ir para fora do país e lá é bem remunerado. Hoje eu não conheço relatos de pessoas, de peritos do Brasil contratados ou solicitados para trabalhar fora do país. Ainda. Por quê? Porque o Brasil ainda não tem essa cultura e essa imagem de peritos. Nós temos sim excelentes peritos, principalmente na Polícia Federal e alguns peritos ad hoc, mas trabalhando, sendo requisitados externamente, nós não temos ainda relatos desse tipo aí não. Tá certo? Ok, então qualquer coisa, pessoal, envie e-mail pra gente aí, claves, academia@claves.com.br, meu e-mail pessoal, ricardo@claves.com.br. Só uma última questão aí, o Luciano, vai ter um sorteio de desconto nos cursos para quem está nesse webinar? Manda essa solicitação aí para academia@claves que o Bruno analisa. Eu sou só instrutor, eu estou aqui com vocês, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todos os que acompanharam esse webinar nessa sexta-feira à noite, no meio de uma Copa no Mundo, mas mostrando aí o interesse de vocês, começa por aí. E eu convido a todos que desejarem aí fazer a sua inscrição para que no dia 28 de junho estejamos iniciando a nossa primeira turma EAD do CEH versão 8 e espero encontrar vocês aí nesses 10 sábados de preparação, nessa próxima turma que vai começar. Aqueles que vão assistir esse vídeo offline depois também, faço esse convite e deixo o e-mail da Claves, academia@claves.com.br, para esclarecimentos complementares que porventura se façam necessários, além do que a gente conversou por aqui. Ok? Então, uma boa noite a todos, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade.